Então o Vasco precisa hoje, tem como urgência, como emergência, a renovação com o Felipe Coutinho do empréstimo. Beleza? Bom, outro nome também é o Léo Jardim, né? Ainda segue a novela em relação ao Léo Jardim, né? Pode acontecer a renovação a qualquer momento, né? Ao que tudo indica, entre empresário do jogador e o Vasco, está tendo uma conversa mais positiva, está tendo ali, chegando um denominador comum. Caso não haja uma renovação, o Vasco tem o respaldo do início do contrato, da extensão de contrato, pelo menos o vínculo por mais um ano, né, por conta das cláusulas que tem no contrato inicial com o goleiro Cruz Maltino. Passando aqui as informações de renovação, Felipe Coutinho e Léo Jardim, vamos entrar aqui agora no assunto investidor. Exatamente. Nosso colega Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaínos, vem fazendo uma apuração incisiva, com riqueza de detalhes sobre essa questão, pós, né, inclusive, a entrevista do vice jurídico do Vasco, Felipe Carregal, que falou sobre conversas avançadas, e desde então a gente vem acompanhando, né, toda a apuração dessas notícias para deixar você, torcedor, aqui sempre bem atualizado. E a informação é do seguinte, que há um interlocutor, um intermediador, conversando sobre a vinda de um grupo de investidores que não atua no ramo do futebol, de outras áreas, né, que atua no ramo de entretenimento, mas deseja nesse momento investir pesado no futebol. Sabem o que querem, têm como objetivo o que querem. Surgiu algumas especulações e é claro que nós não vamos aqui especular nenhum nome, a não ser que haja uma confirmação. É fulano de tal, é o empresário tal, é o investidor tal, é o grupo de empresários tal, para deixar você atualizado. Mas a informação que nós temos é o seguinte: de todas as reuniões que já aconteceram com investidores, essa reunião com esse grupo foi representado até agora o mais positivo. Está mais bem direcionado e sabem o que querem, segundo pessoas ligadas, né, ao intermediador com o investidor, com esse grupo de investidores. E inclusive a intenção é saber com que o Vasco quer o negócio, tenha melhor a oferecer negócio para o Vasco. A proposta desses investidores estrangeiros devem acontecer nas próximas semanas. Então o Vasco aguarda uma proposta. A reunião com esses investidores foi considerado positivo por entender que saber o que eles querem, ter um norte, ter um objetivo para poder oferecer o melhor para o Vasco. E aí tem a informação também sobre a negociação que acabou esfriando desde fevereiro, né, com o Evangelos Marinax, o bilionário grego, que acabou ficando congelada, né? O bilionário assinou os NDAs, né, buscou ali informações, só que esse intermediador trouxe a informação de que de fevereiro para cá não houve mais nenhum contato, não houve mais nenhuma troca de contatos ou de informações da parte do Evangelos Marinax. Então, a título aqui de informação, a gente traz essa satisfação ao torcedor Cruz Maltino, que sempre costuma perguntar, né, em relação a bilionário grego, ao Andreas Radrizzani, que é outro, né, interessado como investidor na SAF do Vasco, só que da parte do Andreas Radrizzani era um período de tempo muito curto para investir no Vasco. Ele queria, tipo assim, investir de uma certa forma, ter lucros e depois vender a sua parte. Não queria investir, não teria investimentos pesados, por exemplo, no CT. Então, não da parte do Vasco, não interessa muito, né, esse tipo de investimento. Dito isso, minha galera, vamos aí começar com as informações. O contrato do Felipe Coutinho termina hoje, dia 30 de junho, porém, a informação é de que a negociação com o Aston Villa avançou. O Aston Villa não conta com o Felipe Coutinho não quer voltar para a Aston Villa e eles precisam que esse contrato seja encerrado para eles se aliviarem aí do salário do Coutinho. Ele vem por empréstimo, o Vasco não consegue pagar a totalidade do seu salário, então o Aston Villa tem que pagar parte ali do salário. Então, numa rescisão de contrato, o Aston Villa está tentando chegar a um denominador com o Coutinho para fazer um acordo pela rescisão e se livrar dos vencimentos definitivamente do jogador. Lembrando que o Aston Villa não foi para a Champions League para a próxima temporada, diferente da temporada anterior, eles precisam abrir espaço na folha salarial. Tá? O Vasco também precisa correr com a situação do Felipe Coutinho, porque senão
periga o jogador ficar fora do amistoso contra o Montevideo Wanderers no próximo sábado, tá? Então a informação que vem da Inglaterra é que há um interesse muito grande do Aston Villa de rescindir o contrato e os companheiros da Super Rádio Tupi confirmaram agora há pouquinho informando de que essa negociação avançou. Nessa semana, mas no máximo até o meio da semana, o negócio deve estar sacramentado e Philippe Coutinho, rescindindo com a equipe do Aston Villa, deve fazer um contrato mais longo com o Vasco. Tá? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, mas a informação de momento é essa. A negociação para a rescisão de contrato do Coutinho com o Aston Villa avançou e o jogador está próximo de ser jogador definitivo do Vasco da Gama, beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o que a gente comentou nessa primeira informação. Virando a chave agora, notícia importante dada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos, a negociação entre Vasco e Thiago Mendes avançou e até amanhã tudo deve estar acertado para o jogador ser atleta do Vasco da Gama. O contrato dele com o Al Rayyan está finalizando hoje e ele vai ficar livre aí no mercado. Lembrando que o jogador é empresariado pelo Paulo Pitombeira, que também é empresário do Léo Jardim e também do João Vitor. Então o Vasco e o jogador vinham negociando a base salarial, o jogador queria ganhar algo próximo de 1 milhão, o Vasco não está disposto a pagar isso de vencimento para o Thiago Mendes e as partes vêm trabalhando questão de meta, luvas, etc, para tentar chegar num denominador comum. Então a negociação está bem avançada e o Thiago Mendes deve ser o primeiro reforço do Vasco nessa janela de transferências. Estou dando crédito aqui aos companheiros do canal Atenção Vascaínos. Eu gostaria de saber de você qual jogador que você gostaria. Eu vou dar o meu preferido, eu gostaria que o Richarlison, né, eu acho que o Pombo tem tudo a ver com o Vasco, é carismático, é muito bom jogador. O setor que o Vasco mais precisa, setor de ataque, lado de campo, né, porque lá no meio da área, como centroavante, o Vasco está muito bem representado na figura do Pablo Verratti, que hoje, pelo menos nas páginas do Instagram, estava lá lançando a nova camisa do Vasco da Gama, que, por sinal, ficou muito linda. Hoje eu postei o símbolo da Adidas na minha página no Instagram, né? E aí todo mundo especulando, vai trazer para o Vasco. Eu vou deixar bem claro que o Flamengo, quando assinou o contrato com a Adidas, botou uma cláusula de exclusividade no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, a Adidas só pode estar no Flamengo. Me parece, né, que a diretoria do Vasco já anunciou o acordo com a Nike. E aí acho que o Vasco fica com um uniforme à altura. Então, sem nenhuma especulação, foi só porque já havia alguns dias que eu não postei nada ali no feed. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o gigante da colina. Comente aí o que achou do vídeo e compartilhe com outros vascaínos. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!